Oi, sejam bem-vindos a mais uma aula de história aqui da UGB. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre uma das dimensões que nós analisamos, né? Já falamos em sala, vamos recordar aqui rapidamente, que na terceira fase da Escola dos Análises, a gente vai perceber, dentre outras coisas, vai perceber uma divisão entre domínios, dimensões e abordagens. Então, a gente falou que os domínios estão relacionados aos temas, estão relacionados ao conteúdo, ao objeto da sua pesquisa. A abordagem está relacionada à estratégia que você vai utilizar para alcançar o seu objeto, ou seja, de que forma, que metodologia você vai utilizar para analisar, para trabalhar com o seu objeto. E o terceiro ponto é a dimensão. A dimensão é como se fosse uma especialidade da história. A gente pode até dizer, de uma certa forma, que é como se fosse uma especialidade. Então, dentre as dimensões, existe a história social, existe a história cultural, existe a história política, existe a história econômica. Então, existem várias dimensões possíveis. A gente vai conversar sobre algumas delas. Hoje, a gente vai fazer uma breve introdução e depois em sala a gente vai voltar a esse assunto. Vamos falar sobre a história política. A história política. E quando a gente fala em política, qual é a primeira associação que a gente pode fazer? É aquela associação etimológica, aristotélica, clássica, que vai reportar lá a Grécia Antiga e pode entender política como algo que está relacionado ao convívio social. Etimologicamente, política vem de polis, que seria algo equivalente à cidade, e a ética, que seria um padrão de atitudes, um conjunto de ordenamentos sociais em que você vai se relacionar com os indivíduos. Então isso seria política. Não é à toa que a gente hoje, até hoje, a gente ainda usa essa palavra para descrever uma pessoa habilidosa, uma pessoa que sabe articular com grupos diferentes, né? A gente fala muitas vezes que esse indivíduo é político, porque ele sabe transitar em diversas esferas. Isso é lógico, é uma conotação etimológica e não está errada. Mas quando a gente fala na história política, quando a gente pensa pelo aspecto historiográfico, a política já tem uma outra conotação. A política está relacionada ao poder. Então, quando a gente fala em história política, a gente está falando em discutir, em trabalhar a questão do poder. Então, isso assim é o ponto base. Contudo, que tipo de poder? Aonde estaria esse poder? Normalmente a gente pode associar esse poder a um poder político, já que a gente está falando de história política. Mas só que a história política que hoje se discute, ela não está mais trabalhando a partir apenas desse poder político. Quando você fala em história política, você pode estar trabalhando em várias esferas de poder. Tem até o autor, Michel Foucault, que em outras aulas nós falaremos melhor sobre ele, que ele vai começando a reconhecer certos micropoderes, que ele vai chamar de micropoderes. Poderes que estão relacionados, às vezes, numa relação entre pai e filho, entre professor e aluno, entre médico e paciente. São micropoderes que o Michel Foucault vai trabalhar e a gente vai ver isso em aula posterior. Então, isso também seria história política. Então, quando a gente pensa em história política, a gente pode estar trabalhando em várias questões. E a história política ela vai sofrer uma transformação incrível, né? Eu acho assim uma das transformações mais significativas, porque a história política foi o principal objeto de crítica da Escola dos Análises. Quando a gente estuda a Escola dos Análises, a gente vai ver que um dos elementos que motivou a crítica da Escola dos Análises foi justamente a ideia da história política. A história política era percebida como algo execrável que tinha que ser banido. Começou a fazer a opção até pela história econômica. Contudo, a gente pode perceber que a historiografia mais contemporânea, a gente pode dizer talvez nos últimos 40 anos, vem dando uma retomada e é o que se chama até de nova história política.
onde que não vai ser aquela história política que era criticada pelo movimento análise. Na verdade, vai ser uma história política que vai ser percebida como importante, tendo em vista que ela vai reconhecer essas relações de poder em outras esferas, não mais apenas aquela esfera relacionada ao poder político mais tradicional. Ela vai começar a transitar por outras esferas também. Tá certo? Na aula a gente continua essa conversa aí. Forte abraço.